Fala pessoal, tudo bem? Resolvi gravar um vídeo novo aqui. Eu sei que eu não posto, sei lá, um ano e meio, mas eu gosto de ter esse canal aqui pra expressar um pouco das leituras que eu tenho tido, um pouco da minha vida. Eu gosto das trocas que a gente tem. São poucas pessoas, mas pessoas engajadas que eu gosto de conversar. E eu li 2 livros recentemente que mexeram muito comigo, até pelo momento de vida que eu tô. Que foi Mentiras que Contamos e Pessoas Normais, tá? Esses 2 livros foram livros importantes, recentes, livros que têm temáticas parecidas. São 2 romances, mais histórias distintas aqui, mas eu acho que todo mundo conseguiria se identificar de certa forma. Então foram livros que mexeram bastante comigo e eu queria registrar. Então nada melhor aqui que deixar isso com vocês pra gente começar a conversar e ter uma troca legal, tá? Eu gosto desse espaço que a gente tem, e é um espaço pra mim, querendo ou não. Então eu acho bem importante, tá? Vamos começar aqui com Mentiras que Contamos, do Philippe Besson. Ele é um autor francês, tá? Esse é um livro super curto, tem menos de 200 páginas, é um livro bem simples. Então ele conta a história do nosso protagonista durante toda a vida dele. Então começa aqui quando ele tem mais ou menos os seus 15 anos, ele tá na escola. Mas na verdade, o livro começa anteriormente a isso, desculpa. Ele começa, nosso protagonista já mais velho, ele tem seus 40, 50 anos. Ele tá andando na rua e ele vê um cara de costas e ele acha que parece muito um tal de Thomas, que foi um cara muito importante na juventude dele. Ele chega perto desse cara e aí o livro corta e volta, então, pra juventude pra contar qual que foi a história deles. E aí, onde começa, como eu tava falando, é sobre a juventude dele. Então, ele era um adolescente ali, bastante tímido, tinha dificuldade de socializar, não tinha muitos amigos, aquele clássico gay da escola. E ele, enfim, tem dificuldade de socializar e chega um menino novo lá, um tal de Thomas, que é popular, bonito, aquela coisa toda, super estereotipada. Mas ele é um menino bastante quieto, que não dá bola pra muita gente, ali é mais misterioso, aquela coisa bem clássica também. As meninas gostam dele, ele parece hétero, ele não dá muita bola pro nosso protagonista. E em certo momento, eles estão ali, eles acabam se aproximando e eles acabam ficando. E eles acabam cultivando ali uma relação inicialmente bem carnal ali, mas isso começa a ganhar força e começa a criar-se ali um sentimento das duas partes. Só que tem uma dificuldade muito forte aqui, porque o nosso protagonista ele já se descobriu como um cara gay, ele sofre bullying, ele tem muitos problemas em relação a isso, mas ele já está tranquilo com essa ideia. Ele já está confortável com isso, ele já se aceita. Enquanto que o Thomas é o bonitão da escola, ele tem, enfim, pais muito severos, ele não consegue se aceitar. E isso mostra um pouco do como isso afetou o relacionamento deles durante anos. Então, eles têm muito sentimento um pelo outro, eles acabam cultivando isso, mas o quanto que essa falta de validação do próprio Thomas e até do nosso protagonista, né, dado a relação aqui, acaba afetando no longo prazo e moldando. Então é um livro muito sobre autoaceitação, é um livro muito sobre o quanto vale a pena você se aceitar, vale a pena ou não, de que forma, qual que é a forma mais fácil, qual que é a forma mais difícil, tem uma forma mais fácil. Então discute temas muito sensíveis aqui, o quanto que isso afeta a vida do nosso protagonista inteiro, porque eles têm, enfim, vários relacionamentos aqui durante os anos, e o quanto que o nosso protagonista não esqueceu daquele primeiro amor, e como isso afetou a vida do Thomas também, se o Thomas em algum momento ele se descobriu ou não. Então é um livro que conta a história inteira aqui do nosso protagonista, até ele ter seus 50 e poucos anos, até ele relembrar, né, do Thomas quando ele vê ele, ou ele acha que viu ele. E, enfim, ele conta a história desde o início. Então, é um livro muito forte, muito curto, mas muito cru, assim, do quanto as coisas podem mexer com a gente, né? Quanto coisas pequenas mexem a nossa vida e afetam aí toda a nossa história. Então, super recomendo, super legal, tá? E o segundo livro que eu acabei agora, faz 10 minutos, que é Pessoas Normais, um clássico aí, né? Tem inclusive série de TV. Inclusive eu vi, acho que os primeiros episódios há 10 anos atrás, mas não cheguei a acabar, não tinha lido o livro. E, enfim, li, acho que foi... Quando eu acabei esse livro, eu pensei, nossa, foi o pior momento da minha vida pra eu ter lido ele. Mas agora, depois de 10 minutos, eu percebi que foi o melhor momento que eu poderia ter lido ele. Ele me contou coisas muito banais e eu percebi que isso acontece com todo mundo. Então eu achei isso muito bonito. Ele é a história de 2 pessoas normais. A gente tem a Marianne e o Connell aqui.
O livro se passa em torno de 5 anos, começa eles ali acabando a escola e depois migrando pra faculdade, quase acabando a faculdade aqui. A Marianne, ela é uma menina que tem dinheiro ali, os pais dela têm dinheiro, mas ela tem uma relação muito ruim com os pais. Ela é uma menina muito tímida, que não conhece muita gente na escola, e ela não se acha... Ela é muito dependente das pessoas. Como ela não se aceita, como ela não gosta de quem ela acaba dependendo muito das pessoas e tendo pouca opinião própria. Embora ela seja uma menina muito inteligente e tenha muita visibilidade do que tá acontecendo. Ela tem visibilidade dessa situação toda e ainda assim ela escolhe ser dependente. É muito louco. E o Connell, ele é um menino que tem menos dinheiro, ele tem uma classe social diferente da Marianne. Inclusive, a mãe dele trabalha na casa da Marianne como faxineira, e é assim que eles se conhecem. Todo dia o Connell vai lá buscar a mãe e ele acaba falando com a Marianne. Eles estudam na mesma escola e eles começam aqui a ter um relacionamento, né? Não necessariamente um namoro, mas um relacionamento de duas pessoas aqui. E o Connell, ele é esse menino que ele não se acha digno de um amor. Então, ele não acha que as pessoas vão gostar dele, de certa forma. Então, pra ele, tudo é banal. Pra ele, nada é real. Embora ele sinta que seja real. Então, é um livro que passa durante vários anos aqui. Mostra um pouco das fases deles. Vai passando de meses em meses aqui. Depois pula 6 meses. Depois é um tempo um pouco mais reduzido. Mas conta como eles estão sempre juntos, de certa forma. Eles têm várias relações durante esse livro, todos os dois aqui, né? Mas como eles estão sempre próximos. E é um livro que mostra que se eles se esforçassem, talvez teria dado certo, ou dará certo, enfim, mas mostra o quanto que a autoestima é importante, o quanto que a gente precisa primeiro se cuidar para depois estar pronto para um relacionamento. Mostra que todo mundo tem nóia, que isso é normal, como o próprio livro já diz. Mostra duas pessoas disfuncionais para com si, mas não necessariamente na vida. São pessoas extremamente funcionais nos seus empregos e no que fazem, mas que tem ali uma certa ambiguidade enquanto estão juntos. Então, eu achei um livro muito forte, é um livro super simples, muito cru, assim, que mostra duas pessoas normais tendo um relacionamento que se amam nitidamente, que poderiam dar certo, mas por percalços da vida e por uma falta de comunicação. Acho que esse é um tema principal desse livro. Muitas vezes a Marianne fala A, o Connell entende D, e aí eles se afastam por conta disso, mas na prática eles queriam estar juntos, eles queriam tentar algo. Mas nenhum dos dois tem coragem de seguir adiante, nenhum dos dois toma a iniciativa. Então eu achei um livro muito forte, muito simples, como eu tinha falado mesmo. Acho que todo mundo conseguiria se identificar. Super recomendo, uma leitura muito legal, assim, que mostra como pequenas coisas fazem a diferença e que se a gente se esforçar pelo que a gente de fato quer, talvez a gente conseguiria, né? Então, muito bom mesmo. Recomendo os dois, tá? Eles têm pegadas completamente diferentes aqui, mas eu acho que eles se complementam em muitas formas. Então, super recomendo a leitura. Como eu falei pra vocês, eu fiquei aí 1 ano e meio sem gravar nada. E eu só gravei porque eu realmente precisava falar desses livros. Então eu não garanto postar mais vídeos, mas enfim, a gente pode continuar essa troca que eu acho muito legal, tá bom? Obrigado, valeu!